Gênesis capítulo 34, né? Eu pediria aos irmãos assim que acompanhassem bem, porque estamos abordando um assunto família dentro da Bíblia Sagrada e tem trazido para nós até algumas coisas trágicas dentro da família, mas a palavra de Deus nos dá orientação, né? Como tratar de cada uma dessas coisas. Diz assim: ora, Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquém, filho do Heveu, Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Seu coração se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me essa moça por esposa. Quando Jacó ouviu que sua filha Diná fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a fim de falar com Jacó. Ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo assim que souberam do caso. Entristeceram-se e iraram-se muito, pois Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele, peço-vos, por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: ache eu graça aos teus olhos, e darei o que me disseres. Aumentai quanto quiserem o valor do dote e os presentes, e darei, e o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por esposa. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, porque havia contaminado a Diná, sua irmã. E lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem incircunciso. E isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, consentiremos: se vos tornardes como nós, circuncidados, se todo macho entre vós. Então vos daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas, habitaremos convosco e seremos um povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o moço a fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor, a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres e lhes demos as nossas. Somente, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas propriedades e todos os seus animais não serão nossos? Concordemos, pois, com eles, e habitarão conosco. Deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doloridos, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violentado a sua irmã. Tomaram delas os seus rebanhos, os seus bois, os seus jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e aos ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Amém, irmãos? Os irmãos já viram que
que o quanto este texto fala, mais uma vez, com questão de relacionamento de família, né? E é uma coisa muito séria, quando a gente começa a observar como as famílias da Bíblia sofriam, e ali eu cheguei a colocar um slide, falando assim, será que hoje também as famílias não estão agindo muito parecido com o que nós vimos aqui, né? E aí a gente pode passar a meditar dentro da palavra de Deus e aplicar na nossa vida, tá, irmãos? Esse capítulo vai trazer só esse assunto. Diná é violentada, ela é humilhada, tem uma parte que diz que ela é humilhada, e depois lá no final, o que foi feito com ela é comparado ao que se faz a uma prostituta. Então é por isso que isso é sério, porque o último versículo diz assim, os filhos de Jacó responderam para ele, ao que responderam, devia o rapaz Siquém tratar a nossa irmã como se trata uma prostituta? Tamanha seriedade do que foi feito com a Diná nesse caso, tá, irmãos? Bem, nós temos aqui então um triste incidente em família, não é? Isso é um incidente em família, é algo que aconteceu na família. Alguém pode me dizer, pastor, mas isso é tão normal, tão natural, né? O que aconteceu aqui que eu estou chamando de incidente? Vamos ver quem sabe. O que aconteceu que eu estou chamando de incidente dentro da família? O rapaz dormiu com a moça antes de casar, tá, irmãos? Todo mundo entendeu isso? Entendeu? Porque vocês ficaram caladinhos, eu fiquei assustado, falei, será que os irmãos entenderam? Foi esse fato que aconteceu, o rapaz gostou da moça, e ele dormiu com ela, levou ela para a cama antes de casar, e isso aqui foi a razão, o motivo dessa tragédia, dos dois irmãos, matar todos os homens daquela cidade, saquear a cidade, roubar, causou uma coisa terrível, e foi esse acontecimento que levou os dois irmãos, aqui no último versículo, a dizer, olha, esse rapaz Siquém, deveria ter tratado a nossa irmã como se trata uma prostituta? Então é por isso que eu estou perguntando, irmão, qual foi o incidente que aconteceu? Este foi um incidente, né? O rapaz ter feito isso. Por falta de detalhes, nós devemos ter cuidado para não colocar a culpa só sobre a Diná e sobre a família dela, porque a Bíblia não traz muitos detalhes como é que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Por que essa menina foi violentada, né? Vamos dizer assim. Alguns estudiosos acreditam, irmãos, que tudo o que ocorreu serviu como lição espiritual na vida de Jacó. Olha bem, você vai me dizer e concordar que isso pode ser uma lição, uma disciplina, um trato de Deus? É claro que sim. Se você abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, quem tiver aí e achar primeiro que eu pode ler. Hebreus 12, verso 6 e depois o versículo 11. Quem achar primeiro que eu pode ler, Hebreus 12, 6 e depois o 11. Se achar primeiro, você lê. Agora o 11. Amém, obrigado. Está vendo, irmãos? Olha, há alguns que dizem que esse fato, esse incidente horrível da filha ter sido violentada, alguns dizem que serviu de lição espiritual, lição e correção também na vida de Jacó. De fato, a Bíblia diz, porque o Senhor corrige a quem ama, e Ele açoita a todo aquele que recebe como filho. Então, a disciplina e a correção vinda de Deus, ela vem não é porque Deus nos odeia, ou Deus quer nos maltratar, ela vem porque Ele nos ama, porque o Senhor corrige a quem ama, e Ele açoita a todo aquele que recebe como filho. Por isso que a gente tem que aceitar a correção que vem de Deus. Se ela vem de Deus, nós precisamos aceitar. Ela faz bem, né? O que a gente aprende em psicologia, e a gente tenta ensinar, mas não adianta muito também, porque a gente sabe que começa dentro de casa, é que toda criança, nós estamos falando de família, tá vendo, irmãos? O assunto é família. Toda criança precisa de limite, e os pais é que tem que dar esse limite. Não dá para deixar para a escola dar o limite. Você não pode confiar que a escola vai corrigir o seu filho, que ela vai disciplinar o seu filho
Porque não é o papel da escola, é o papel da família. Isso funciona dentro da família. Como as famílias não estão fazendo isso, sobra para a escola. A escola não pode fazer, não sobra para ninguém. Aí a criança cresce totalmente descontrolada. Mas aí isso é ensinado, isso é regra. É necessário disciplinar, corrigir a quem a gente ama. Se você ama alguém, corrija aquela pessoa. Se você ama seu filho, corrija. E aqui fala de açoite. O Senhor corrija quem ama e açoita a todo que recebe como filho. Açoitar, irmãos, é vara, tá? É correia. Para nós é o chinelo. É necessário que a família entenda isso. Aí você vai dizer assim, mas tem uma lei que proíbe a palmatória. Será que proíbe de fato a palmatória? Ou será que nós estamos entendendo errado, né? Essa é a grande verdade. Porque se a gente não dá palmatória, eu te digo uma coisa, quando ele cair lá na rua, o palmatório come solto, né, Kleber? Lá fora o pau come solto, não é? Não é assim que funciona? E como é? Então alguém tem que dar palmatória, hein? Não é que é? É a peroba que come solto. Então a gente cai numa situação difícil de entender, né? A família precisa tomar essa decisão, por isso que eu coloquei esse versículo aqui. Bem, mas vamos lá, o evento, o triste incidente que aconteceu. Então, por falta de detalhes, nada de culpar Diná, nada de culpar a família. Mas vamos entender que Deus tem um propósito em tudo isso, tá? Não desejo isso para ninguém e nem queremos isso, mas é um fato que aconteceu e a Bíblia relata, tá? Olha, irmãos, naqueles tempos, mais do que hoje, uma mulher sozinha era uma presa fácil. Hoje uma mulher sozinha é uma presa fácil. Quando eu estou andando de manhã para ir para lá levar a Daniela no serviço dela, e às vezes, de vez em quando, eu encontro uma mulher sozinha vindo da caminhada. Eu falo, é brincadeira, estão brincando comigo. Se você andar com um batalhão de mulheres já é difícil, é perigoso. Mas eu encontro, a gente vê, sozinha. É muito complicado. Então, naqueles tempos, uma mulher sozinha, mais do que hoje, era uma presa fácil. Nós não podemos julgar até que ponto Diná era culpada por se expor. Por que eu te digo isso? Porque o versículo 1 diz, ora, Diná, filha de Lia e filha de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Ela não estava dentro da comunidade dela. Aquele povo vivia, irmãos, em aldeias. Jacó estava viajando com a família dele num grupo, que era a família dele. Ele, as mulheres, as concubinas e os 11 filhos, porque ele vai ter o último filho agora lá na frente, no capítulo 35. Então ele estava vindo em 13 pessoas, né? 11 filhos, 11, mais 2 mulheres, 11, aliás, mais ele, 12, mais 2 mulheres, 12, 13, 14, 16, é isso? Vamos lá, 11, mais ele, 12, mais 2 mulheres, 12, 13, 14, mais outras 2, 15, 16. Eles vinham num grupo de 16. A Bíblia diz para mim, olha bem, verso 1, Lia, aliás, olha o que a Bíblia diz, que essa mulher, a Diná, saiu para ver as filhas da terra. Então Diná saiu do grupo dela, daquele grupinho de 16 de família, e foi para um lugar ver as filhas da terra. Ver as filhas da terra era visitar outras moças. Está claro aqui o que o pastor Edgar colocou ali. Uma mulher sozinha, naquela época era mais do que uma presa fácil. O que ela foi ver as meninas de outra comunidade? Como é que a gente chama quando uma moça resolve dar uma saidinha? Que palavra hoje? Vai ver as amigas em algum lugar. Tem uma gíria que serve isso? O rolezinho é namoro mesmo, não é? O rolê é namoro, não é? Meio pesado, não é? Eu acho que é pesado o tal do rolezinho. Não é não? Então o rolezinho, foi dar um rolezinho. Ela só via tudo. As únicas mulheres que ela via na vida dela, as únicas mulheres eram as 2 velhas casadas, né? Raquel e Lia, que era uma dessas era a mãe dela, e as 2 concubinas. Com elas 5 mulheres, no meio de um bando de homens naquela época. Então o que ela fez? Nada mais natural do que largar a mamãe dela, mais a outra meia, que não é meia mãe, mas era a outra mulher do marido, né? E as 2 servas. Nada melhor, 5 mulheres, não, eu vou dar uma passeada para conhecer as moças do lugar. É isso que a Bíblia está dizendo.
Talvez você leu isso e não se deu conta que o que essa menina fez foi largar o aconchego do lar para dar um passeio, para conhecer umas amigas. Porque aqui está dizendo que ela saiu para ver as filhas da terra. Ela saiu para ver outras moças que não era a mamãe nem o papai, nem a outra mamãe, desculpa, a mamãe, a outra a meia-mãe e as duas namoradas do pai dela. Que confusão, não era? É isso. As madrastas, é tudo madrasta. Ela tinha uma mãe e 3 madrastas. O pai dela era assim. É difícil, nós estamos falando de família, irmão. Que confusão essa família. E o pior é essa menina resolver dar uma saída. Naquela época, eu vou ver as filhas da terra. Quando você larga o ambiente de proteção, você precisa ficar de antena ligada. Será que vale a pena o risco que eu estou correndo? O passeio que eu estou dando para lá na minha amiga de sala de aula, nas minhas colegas de escola, eu estou indo lá só fazer um trabalhinho, será que vale a pena o risco? Nós temos aqui uma situação. Então, irmãos, olha, não podemos julgar até que ponto ela se expôs, mas eu digo com certeza que ela largou a casinha e foi ver umas amigas lá da terra. Está falando as filhas da terra, as filhas do lugar, as filhas daquela região de Siquém. Há várias coisas dignas de nota aqui. Uma delas, a imoralidade é suja. A fornicação é espiritualmente e moralmente impura diante de Deus. O que aconteceu aqui, o pecado aqui chama-se fornicação. Quando 2 solteiros têm relação sexual, como é o caso, chama-se fornicação. Não é? Quando envolve o casado, é adultério. E quando envolve pagamento de dinheiro, 10 reais, 20, 30, 40, 50, um carneiro, uma ovelha, como é o caso de Judá, que adulterou e pagou uma ovelha, ali, quando há pagamento, chama-se prostituição. Então, quer dizer, o mesmo pecado sexual, relação sexual ilícita, com vários nomes. Nesse caso, que eram 2 solteiros, é chamado de fornicação. E nós podemos concluir, irmãos, que a fornicação, ela é espiritualmente e moralmente impura diante de Deus. E cá no final, o camarada chega a comparar aquele ato como fez com a nossa irmã, que se faz com uma prostituta. Tratou a nossa irmã como uma prostituta, é o fim da história aqui. Então, veja bem, vamos pensar nisso. Isso desagrada a Deus, Deus não agrada desses relacionamentos, a gente precisa buscar a graça de Deus. Outro ponto, más companhias, dá um acento ali para você entender, más companhias são perigosas ao bem-estar espiritual e moral dos jovens e dos velhos. Quando ela saiu da companhia do papai, das madrastas, igual a irmã Graça me ajudou a lembrar muito bem, quando ele saiu da presença do papai Jacó e das madrastas, e saiu do conchego familiar dos 10 irmãos que ela tinha, ela criou uma situação difícil. E a gente precisa de tomar cuidado com essas companhias com quem nós vamos nos encontrar, nós vamos bater um papo, que às vezes é um papo comum, um papo simples. Nós só vou passar um pouquinho lá e conversar, fazer amizade, vou voltar. Irmãos, a gente precisa avaliar isso tudo, tá? Se você quiser abrir aí, pode abrir Provérbios 13, 30, que quem achou pode ler. Provérbios 13, 20, desculpa, falei errado, tá? Provérbios 13, 20, só para a gente ter uma noção aí do que diz a Bíblia. Está vendo por que nós colocamos aquilo ali? As más companhias são perigosas para o bem-estar moral e espiritual de tanto velhos como jovens. O irmão leu ali que anda com os sábios e você vai ser sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então, se você andar com pessoa sábia, você vai ser edificado, muito edificado, porque você vai ser sábio. Mas se você anda com tolo, meu camarada e minha camarada, você vai achar chifre na cabeça de égua, né? Como é que a mamãezinha costumava dizer? Está procurando chifre na cabeça de égua, de cavalo, e por aí vai. Não vai encontrar. Está procurando encrenca, tá? O povo de Canaã, irmãos, você pode encontrar isso em Deuteronômio. Esse povo, onde eles estavam, era um povo terrivelmente idólatra e pecador. Eu coloquei um texto ali, mas nem precisa de ir lá. Só você olhar o que é que Isaac disse, a orientação que Isaac teve era que o filho dele não se casasse com nenhuma das filhas de Canaã, mas que ele fosse procurar casamento no meio dos parentes. Foi quando Jacó foi lá para Padã Arã,
conheceu Labão, que é irmão da mãe dele, era tia dele, e lá ele se casou com Raquel e com Lia, e teve as duas concubinas. Então ele arrumou lá 4 mulheres, quando na verdade ele não queria aquilo. Mas na verdade, para e pensa, o pai dele falou, não arranja mulher aqui em Canaã, porque os tem aqui não presta. Então ele foi lá para longe para arrumar mulher, e agora ela está de volta. Por isso que eu falo que más companhias, porque a menina Diná saiu da companhia da família e foi passear, ver as filhas da terra de Canaã, um povo pecador, um povo idólatra, que o pai dele tinha avisado, não namora essas mulheres daqui que não presta. Então, querido, lá na frente, eu não sei se é aí que eu coloquei, lá na frente vocês vão ver, esse povo de Siquém, esse rapaz que foi e levou a moça para a cama, para eles daquela cidade de Canaã, aquilo era uma prática normal, era um padrão normal. Então a menina Diná caiu como uma ovelhinha no meio de um povo de práticas pecaminosas, de adultério, prostituição, de fornicação. O que ela queria saindo do meio da família? Ela achou que ela queria. Não estou culpando ela, eu falei, não vamos culpar não. Nós estamos aqui analisando são as atitudes, tá, irmãos? As escolhas que ela fez. Ela saiu de um ambiente de proteção. Em outras palavras, o padrão de Jacó era um padrão de santidade, de Deus, de temor de Deus, que ele aprendeu com o papai Isaac, e que ele foi lá arrumar uma mulher num povo santo, voltou com aquela mulher, com as mulheres com quem ele se casou, e ele tinha recebido uma ordem para não se envolver com as mulheres de Canaã. Aí a menina vem para Canaã e dá esse desvio, esse vacilo, sai para passear. Os homens de Canaã eram homens pecadores. Então quando eles fizeram o que fizeram, ou melhor, eles não, quando Siquém fez o que fez com Diná, para eles era uma coisa normal. Para eles era normal fazer aquilo, ou relacionamentos sexuais do casamento para nós é normal, mas para os padrões de Jacó não era. É por isso que os meninos ficaram bravos, ficaram irados e cometeram um crime. Matou muita gente naquele dia, porque para eles era um outro padrão, tá? Então o povo era um povo pecador. Diná, irmãos, deveria ter se envolvido ou feito amizade com pessoas de bons princípios. Eu vou voltar no versículo 1, tá, irmão? Eu estou tirando tudo que eu estou te falando do versículo 1, quando diz que Diná saiu para ver as filhas da terra. Onde eu mencionei os passeios, os rolezinhos que nós pegamos a palavra aqui, já que vocês estão falando que rolé não é namorico, é passear e topar qualquer coisa que vier pela frente, então é isso que a menina foi fazer. Vou conhecer as meninas da terra, e eu dei para vocês um bom argumento para ela fazer isso. Por quê? Ela tinha 10 irmãos homens, tinha o papai, e tinha a mamãe dela, a Lia, e as madrastas. As únicas mulheres com quem ela convivia era com a mamãe e com as madrastas. Nada mais comum do que uma moça que vive num ambiente cheio de homem, chegar numa cidade, eu vou conhecer as moças da terra. Foi isso que a palavra diz. Saiu para ver as filhas da terra, e aí ela viu mais do que as filhas da terra, porque ela estava vivendo no meio de um povo tremendamente idólatra e imoral, e ela deveria ter se envolvido com pessoas de bons princípios. Ou seja, aí eu coloco frisado aqui embaixo para você: andar em território do diabo é um convite ao desastre. Se você quiser desastre na sua vida, é só andar no território do diabo. Ou seja, é só andar onde o diabo domina e opera. Não vem na onda dizer que eu sou santo, que eu sou poderoso. Se você andar no território do diabo, te prepara, porque a tragédia e o desastre é o que te esperam. Essa é a realidade, é o que essa menina fez. Saiu da proteção da família para ver as filhas da terra, numa terra de gente tremendamente idólatra e imoral. Então ela encontrou o quê? Desastre, porque ela saiu de um território da graça de Deus, que era a casinha dela, o lugar da bênção. Por um detalhe, o pai ali, Jacó, estava debaixo das bênçãos do Deus eterno. Então ela saiu debaixo da proteção do pai dela, que estava debaixo das bênçãos de Deus, e foi ver as filhas da terra. Numa terra de gente imoral, nada mais era esperado do que uma tragédia e um desastre desse. Nunca se esqueça, se você tiver que escolher alguém para você colar, cole em alguém que está debaixo da bênção do Altíssimo, porque ali você estará muito bem protegido. Amém, irmãos? Que conselho, hein? Que bênção, que conselho da palavra de Deus. Quer colar em alguém? Vigia.
relacione-se com as pessoas da terra, as pessoas de Canaã, as pessoas do pecado, relaciona com eles com reserva e à distância. Não se envolva nem faça laços e nem saia para passear com eles, como essa menina fez. Porque andar no território do diabo é um convite ao desastre, à tragédia. Ande e conviva diariamente, o tempo todo, com quem tem o selo da bênção do Deus Altíssimo. O Senhor estará protegendo aquela pessoa, e ali você estará muito bem protegido. A gente precisa aprender isso nos relacionamentos, amém, irmãos? Não faça aliança nem com aqueles que vivem no território do diabo. Nosso território é outro, muito diferente. Nem Siquém, irmãos, nem o pai dele, chamado Amor, demonstraram sentir vergonha ou culpa depois que o rapaz levou a moça para a cama. Siquém era o mais nobre do que os outros da sua tribo. Ele foi até gentil, falou afetuosamente, diz o versículo 3, com Diná. E ele não via motivos para que o pai dela ficasse preocupado. A pureza de uma jovem, irmãos, não representava nada para essa tribo na qual ela se meteu. Está vendo por que você sair do território da bênção, sair do território da proteção de Deus e partir para um outro território, que seja para um lanchinho, para um cafezinho, para um suquinho, para um passeio, para um bate-papo, você está abrindo porta para que o pecado te alcance, que a tragédia te alcance. A pureza de uma jovem não representava nada para essa tribo. A gente vê isso, porque eles trataram a coisa, de certa forma, com muita hipocrisia. Você vai ver do versículo 3 e 7, no decorrer, foi o seguinte: o seu coração se apegou de Diná. Qual coração? O coração do Siquém, que levou a moça para a cama. E amou a moça, e ele falou afetuosamente, é o mesmo que falar gentil no ouvidinho dela, né? Então Siquém, o rapaz, né, que fez toda essa besteira, disse a Amor, o seu pai: pai, me consegue essa mulher como esposa. Quando Jacó viu que sua filha Diná tinha sido violentada, por Siquém, estavam os filhos dele no campo com o gado. E o pai Jacó ficou calado até que os filhos viessem. A reação de Jacó foi, quando ele soube, sua filha foi violentada. O Siquém levou sua filha para a cama, sem ter casado com ela. A Bíblia diz que Jacó ficou calado, trancou a boca, não abriu a boca. Olha que exemplo de pai, viu? Quando te fizer uma coisa ruim, ao invés de você ficar abrindo a boca e desesperado a falar, faz igual Jacó, fica calado, não fala nada. Na hora da raiva a gente fala besteira, na hora da raiva a gente faz besteira, e depois a gente pode arrepender. Que lição para nós. A Bíblia diz que ele ficou calado até de tarde, diz a Bíblia, até que seus filhos viessem. E aí, o pai do rapaz, o pai de Siquém, o Amor, saiu a fim de falar com Jacó, pai conversando com o pai. O pai do rapaz foi falar com o pai de Jacó, ou o pai de Diná. Versículo 7 vai dizer: ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo assim que souberam do caso. Entristeceram-se e iraram-se muito, pois Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Os rapazes voltaram. A Bíblia diz que eles ficaram muito irados e muito entristecidos, porque não devia ter feito isso com a irmã deles, tá? Este tipo de atitude, irmãos, está se tornando cada vez mais normal no mundo em que nós vivemos, tá? Aí eu parto para a gente trazer uma aplicaçãozinha para nós, tá? Esse tipo de atitude está se tornando cada vez mais normal no mundo em que vivemos. A maioria dos jovens desconhece os padrões de moralidade. Certas coisas não é questão de ser crente, é questão de moral. Sabia disso? Certas coisas não é questão de ser religioso de tal igreja ou de tal igreja, é questão de moral. Mas cada vez mais, irmãos, a juventude principalmente está desconhecendo o que é moral, o que é padrão moral. As pessoas estão achando que liberdade, irmãos, não tem nada a ver com moral. Tem a ver com moral. Eu posso ser livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas existe uma coisa chamada moral que tem que estar impregnada em mim, tem que estar impregnada em nós, e as famílias precisam passar isso para os seus filhos. Filho, é questão de moral. Roubar, irmãos, do outro é questão de moral. Tem gente que acha que é crente e não pode roubar. Não, ninguém pode roubar.
Se por acaso alguém, lá no comércio dos irmãos que tem comércio, dá um troco, o dinheiro maior e está sobrando um dinheiro, um troco eu tenho que devolver aquilo. E acabou, não é meu. Tá? Isso aconteceu comigo recentemente. Aconteceu comigo agora, quer ver que dia foi? Que dia? Ontem. Aconteceu, hein? Foi ontem, não? Ontem aconteceu. Como sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo restaurante. Fui lá comer, o camarada anota tudo, né? Que a gente compra. Chego lá na hora, paguei, vim embora. Quando eu cheguei, pensei, peraí, isso tem que estar errado. Ele colocou tanto. Aí eu nasci, eu falei, Edgar, está errado mesmo, porque esse valor, ele esqueceu disso. Quando eu somei, foi exatamente, esqueceu. No outro dia, eu cheguei perto dele. Depois, na hora que ele foi somar, eu falei, soma mais tantos reais que ontem você esqueceu. Não sei o que você arrumou, que estava escrito lá no papel. Estava escrito, irmão, eu sei que estava 12,99, 6 e mais 6. A Ana Silva acha que naquela doideira lá, ele pegou um 6 e pensou que tinha batido os dois 6, porque era 12,99, 6 e mais 6. Eu somei e faltava 6, ele colocou só um 6. No outro dia eu cheguei perto dele e falei, deixei ele somar e falei, agora você vai acrescentar mais 6. Não sei o que você arrumou na sua cabeça, onde você errou, você esqueceu 6. Era dele. Aí tinha um militar atrás, vendo tudo, a Ana Silva falou que lá na fora, ele ficou de olho, ele deve ter comentado alguma coisa. 6 reais, não é meu. Eu poderia dizer, não, mas Deus é bom, Deus me deu 6 reais de graça hoje. Não, irmão, Deus não me deu 6 reais. Ele esqueceu. Se ele quisesse me dar 6 reais, ele falaria, eu não vou te cobrar 6 reais. Eu dava glória a Deus, obrigado, Deus me deu 6 reais. Então não vem com onda desse negócio de que o outro errou e Deus te deu. Não, se o outro errou e você está ciente do erro, na verdade, você está roubando aquele valor. Deus não está te dando, Deus está te provando, Deus está te testando. É diferente. Deus me provou com 6 reais. Deus não me deu 6 reais. 6 reais me daria até tudo se ele falasse, mas não vou te cobrar isso não. Eu ia sair muito alegre e satisfeito. Obrigado, mas eu estou aqui para te pagar. Então a gente não pode confundir moral, irmão, padrão moral. Nós precisamos colocar isso nos nossos filhos. Oh meu Deus, achou um lápis numa sala de aula, me ensina o teu filho a guardar aquele lápis, entregar para a professora e dizer, achei um lápis na sala de aula. Seja lá o que for, num ambiente que você pode descobrir quem é o dono, tem que ensinar nossos filhos a dizer, filho, não é teu, se foi dentro de casa, se você viu cair do bolso de alguém, você viu cair na rua, se você achou dentro da sala de aula, tem um dono e está ali perto, entrega para a professora, porque a gente está ensinando nossos filhos a ser bandido e ladrão, sob o pretexto de que Deus está nos dando, quando Deus não está nos dando batatinha nenhuma, irmãos. Sim, irmão. Aham. 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 Tem que aprender. Isso é padrão moral, tá, irmão? Isso é moral, não tem que ser crente, não. Tem que ter moral, tem que ter princípio. Amém, irmãos? Ajuda aí o teu filho a ter moral. Moral a gente aprende desde os primeiros dias de vida. Depois não tem jeito de dar por moral mais não. Com todo respeito. Vocês estão vendo a pudriqueira que está o nosso Brasil? Estão vendo a pudriqueira? Questão moral. É moral. E como é moral? Está vendo aquela ponte que caiu lá no Rio de Janeiro e matou 2 pelo menos, que já viram? Na hora que eu vi a inauguração daquilo, eu fiquei com medo, eu vi pela televisão. Sabe o que é aquilo? Eu duvido se usaram as medidas certas que devia para fazer aquela ponte, se algum dinheiro não foi para o bolso de alguém. É regra no Brasil, irmão. Lá no Brasil, aqui no Brasil, se faz uma licitação para um asfalto, o asfalto era para ter 10 centímetros de altura de asfalto para durar 15, 20 anos tranquilo.
Vai lá, mede para você ver o tiquinho de asfalto que tem. Mas eu te garanto que foi calculado um asfalto, beleza, 10 centímetros de altura. Vai lá ver para você ver. Eles põem isso aqui de asfalto, às vezes menos, às vezes uma vergonha, uma capinha assim, ó, e todo mundo vê e ninguém faz nada. Questão de moral, irmão. O que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com mais autoridade, que isso vai rodar para tudo quanto é lugar do mundo nesse negócio, e quem vê vai ouvir, vou dizer, é questão de moral. Não tem moral, nós não temos moral. E o pior é que a moral também está em falta dentro da casa de Deus. Lembra, só um minutinho, lembra lá quando Jesus entrou no templo e ele virou as mesas dos cambistas e deu chicotada naquele ambiente? Ali já estava o princípio da falta de moral dentro da casa de Deus. Então não é só lá na política, dentro da igreja está faltando moral. É gente roubando os outros, é gente pensando que é na pressão, é na manipulação, é na mentira, é no engano, e é milagre forjado, e é bênção forjada. A moral acabou, e a gente precisa, eu tenho esperança que os irmãos estão me ouvindo, e aqueles que vão me ouvir, vão aprender essas questões de moral. Eu preciso ensinar moral, prefiro viver moral dentro da minha casa, para que meus filhos vejam e eles vivam. O que é honesto? Eu estou falando de ser honesto, irmão. Moral, honestidade. Moral é não pegar a filha dos outros. Amém, irmãos? É não pegar a filha dos outros. É isso que nós estamos falando aqui de moral. Isso é moral, isso não precisa ser crente, não precisa ser religioso. É questão de valorizar o outro como a gente gostaria de ser valorizado. A gente precisa desses padrões, a gente precisa voltar para essas coisas, irmãos. E isso a Bíblia ensina de capa a capa, né? Que a imoralidade desagrada a Deus e Deus não gosta. Mas a gente tem que começar a pôr isso na cabecinha das nossas crianças. Eu tenho muita esperança que o nosso Brasil ainda vai ser um país lembrado por causa da moral. As pessoas vão voltar naquela época, sabe a época, eu acho que poucos nós vivemos aqui, é quando a gente fazia um negócio e não tinha que ir em cartório assinar nada. Você dava a palavra que ia pagar e pagava aquilo. Eu já vi gente que ficou pobre, irmãos, perdeu fazenda, porque falou uma coisa e cumpriu aquilo e pagou o que devia. Morreu homem. Honesto, caráter, a gente precisa aprender isso. Hoje você tem que fazer todos os documentos da vida, você tem que fotografar, você tem que filmar, você tem que pegar a prova de um negocinho besta que você faz. Ô irmão, que saudade eu tenho da época que o camarada vai vender um carro, vender uma casa, comprar um carro, comprar uma casa, ele vai de boca, ele vai falar com o outro, olha, vamos fechar o negócio? Vamos. E aí tinha um tal de promissória, não sei se vocês lembram daquilo, assina uma letra, acho que é letra que chamava, o camarada ia lá, assinava aquilo, acabou. Aquilo, irmão, era o fim da picada, o camarada vendia tudo que tinha gente que se matava quando não aguentava cumprir uma papelinho bobo que ele assinou, uma palavra que deu com a boca. Ah, querido, como eu sonho viver num país onde os padrões morais, esses padrões éticos, eles existem naturalmente nas pessoas. Como ia ser gostoso voltar a viver tempos antigos que a gente não vê mais. A gente precisa disso. Como é que nós vamos conseguir? Se os nossos filhos dentro da nossa casa, a gente começar a ensinar para eles, e Deus tem misericórdia de seguir em frente. Porque é sério, tá, irmãos? Muito sério. Foi. Misericórdia. É sério. Tem lugares que a pessoa pede perdão porque mentiu. Vem publicamente, eu estou aqui para pedir perdão porque eu menti para o Senado e eu estou também, como é que fala? Renunciando ao meu cargo, estou entregando meu cargo por causa de uma mentira. Ah, Deus. Opera, Senhor. Como nós precisamos viver num país assim, hein? Num lugar assim. Já imaginou você ver num lugar que o camarada mentiu e ele vai e pede perdão e larga o cargo de ministro porque ele mentiu? Ô, Senhor, opera, Deus. Começa a operar dentro do meu coração, no coração da igreja. Porque se nós não temos vergonha na cara, também nós não temos direito de cobrar dos políticos de ninguém lá fora. Não é, irmãos? Essa é a questão. Às vezes a gente quer cobrar dos outros que a gente não faz. Por isso que eu estou pregando para os crentes e pedindo a Deus, tá? Olha, irmãos, a gente vê então que a maioria dos jovens desconhece padrão de moralidade, né? E essa atitude está cada vez se tornando mais comum. Entretanto, Jacó e seus filhos ficaram muito indignados com isso. Por quê? Porque o povo de Deus sempre tem padrões diferentes dos padrões do mundo. Para nós é um absurdo o que aconteceu. Lá para o mundo talvez não seja, mas para nós é. Então os irmãos que têm filho novinho, nós não temos mais lá em casa, mas os irmãos que têm,
não tenha medo de criar filhos santos. Ensina para eles padrões éticos e morais. Ensina para eles que isso não pode, meu filho, isso é pecado. Não tenha medo nenhum de dizer para a tua filha que isso é pecado e que aquilo é pecado. Se ela vai ser reprimida, isso é outra história. Deus vai dar graça. Mas ensina para o teu filho e para a tua filha, é pecado, desagrada a Deus, traz consequências sérias para a tua vida, minha filha e meu filho. Viva na presença do Senhor e você vai ser muito abençoada. São os padrões que Deus tem para nós, diferente dos padrões do mundo. Essa é a diferença de ser santo, de não ser, de servir a Deus, de não servir. Apesar que tem ambientes de igreja que não faz muita diferença, essas coisas, tudo pode, mas nós não vamos dar o braço a torcer, nós vamos continuar ensinando os princípios da palavra de Deus, tá, irmãos? O povo de Deus, irmãos, é chamado para ser separado do mundo, tá? Isto fica bem ilustrado quando Deus manda Israel não se misturar com as nações que estavam ao redor deles. Desde o início, Deus falou com Israel para não misturar com o povo, tá, irmãos, que vivia no lugar. Há, no entanto, a tentação de a gente querer se tornar um com o mundo. Esta é a coisa séria. A igreja precisa se manter separada do mundo. Mas existe uma tentação muito grande da igreja querer ser igual ao mundo. A igreja quer ser igual ao mundo na maneira de vestir. A igreja quer ser igual ao mundo nas músicas que canta. A igreja não tem paciência para cantar música que não seja igual às do mundo. Vocês já notaram que na quinta-feira a gente canta músicas diferentes das músicas do mundo? Mas as pessoas não gostam. A igreja quer ser igualzinho ao mundo. Quer ter as mesmas músicas, os mesmos estilos, os mesmos ritmos, as mesmas letras. Eu já falei para vocês que a maioria das músicas que a gente escuta nas igrejas não passa de cançãozinha adolescente, que Deus não agrada. Elas não tocam o coração de Deus. Me abraça, me beija, me pega no colo. Eu já mostrei para vocês que o Deus Todo-Poderoso que está lá em cima não tem esse relacionamento com homem nenhum, com mulher nenhuma. Ele é Deus, ele está lá no trono, de onde ele comanda, de lá ele não sai para não dar glória para ninguém, e ele está lá, ele falou, as águas existiram, ele falou, o universo inteiro existiu. Esse Deus é muito poderoso. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés dele. A terra é o lugar onde Deus encosta o pezinho dele assim, para descansar. Tamanho a grandeza e o poder de Deus. E as pessoas ficam pensando que Deus vai relacionar com abraço, com beijo, mas não sei o quê. Não, o Deus de lá da Bíblia não. O Deus do céu não. O Deus homem, o Deus sarado, o Deus do cabelinho todo boizado, esse vai abraçar, vai beijar e vai tudo. Paixão adolescente, não é o Deus da Bíblia. É necessário conhecer o Deus da Bíblia para não ficar adorando outros deuses. Esse Deus cantado. Então a gente percebe, irmãos, que lá no fundo existe uma tentação de nós querermos ser iguais o mundo é. Nossa, há uma tendência, tá? E a gente vê isso muito claro nesse texto, tá? Quantas igrejas veem isso acontecer? Né? Quantas igrejas veem isso acontecer? A gente vê. Se o plano de amor tivesse dado certo, tá, irmãos? Israel teria perdido a sua existência como nação. Por que eu digo isso? Versículo 8 ao 10, você vai ver que ele tenta ser um com o povo de Israel. Olha bem. Então falou amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai a ela, peço-vos, por esposa. Aparentai-vos conosco, olha bem. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquirir propriedade. Ele estava propondo que eles fossem um com Jacó, um com Israel. Por isso que eu coloquei lá atrás assim, ó, que há uma tentação em nós querermos ser um com o mundo. Aqui houve essa tentação de amor, querer ser um com Israel. E se Israel tivesse aceitado, ou se tivesse dado certo, eles teriam perdido a existência deles como nação. Por quê? Porque não seria uma nação chamada Israel, seria uma nação chamada Canaã, Siquém. Era isso que seria. Então você nem imagina o que pode acontecer de uma união chamada casamento. Ali foi uma relação fora do casamento, que partiu para um casamento, e que se esse casamento acontece, seria uma aliança de uma nação chamada Israel com outra, e não existiria Israel, existiria essa outra nação, porque Israel ainda não era uma nação,
Era um povo, era uma família de 16 pessoas. Então, querido, a gente tem que tomar esses cuidados que nós estamos falando aqui sobre os nossos relacionamentos, as nossas uniões. Quando eu estou fazendo um casamento aqui, eu não sei se vocês notaram uma frase que eu falo sempre, que nós não estamos diante da união de um casal, de um homem e uma mulher. Nós estamos diante de uma união de duas famílias. Casamento é união de duas famílias, não tem como fugir. Você não está casando com uma mulher, você não está casando com um homem, você está casando com a família dele vem junto, não é assim? Você casa com o homem e vem a família dele junto. Você casa com a mulher, vem a família dela junto. Acabou, você está unido. Não adianta você ter raiva da sua sogra, do seu sogro e não conviver com eles. Você vai ter que conviver um dia, porque os seus filhos têm sangue deles e o laço está ali armado e não tem como fugir. Então não adianta casar, eu odeio meu sogro, odeio minha sogra, odeio minha família. Você está enganado. Casamento é a união de duas famílias e acabou. Então não tem como fugir. São questões de família que nós estamos tratando, tá? Somente sendo um povo separado, irmãos, é que nós podemos ser usados por Deus. Esta é a grande realidade, tá? Essa é a grande realidade. Eu não vou falar ali que a união de duas famílias é mais do que a união de duas famílias. É uma união espiritual também, tá? Por quê? Porque Deus prometeu abençoar os filhos até 1000 gerações e amaldiçoar até a quarta. Então, se você entra numa família amaldiçoada, isso também tem valor espiritual. Eu esqueci de falar, aliás, não esqueci, não era plano e nem colocamos ali. Então, se você pensa que é só namorar e casar, meu camarada, está enganado. Você está entrando num envolvimento, você está ganhando uma outra família. Se você odeia essa família, você está entrando numa encrenca. E outro detalhe, são os pesos e os valores espirituais. Essa família que você entrou nela, está debaixo da bênção de Deus, então você está sendo privilegiado. Mas se ela está debaixo da maldição de Deus, então você agora arrumou uma encrenca. Qual? Você precisa então trabalhar para quebrar a maldição ali nos seus filhos. É sério. E é o que eu estou tentando mostrar para a quinta igreja desde que eu comecei aqui. Que maldição de família não pega. Não pega se você entender isso e fazer alguma coisa para quebrar a maldição. Podemos fazer um estudo só que um dia. Como a gente quebra a maldição. Ou como a gente perpetua uma bênção. Podemos parar um dia e trazer um estudo só sobre isso. Porque isso é o que se prega na prática. Casei com a Ana Silvia. Tivemos que ver o que tinha de maldição na família dela. E o que eu tinha de maldição na minha família. Para a gente não carregar a maldição da família dela nem da minha. Mas carregar só o que tinha de bênção. É isso. Para e pensa, teu marido está debaixo de bênção ou de maldição? Teu marido tem vindo de uma família abençoada ou amaldiçoada? Tua esposa está vindo de uma família abençoada ou amaldiçoada? Se ela está vindo da família abençoada, trabalhe para a perpetuação da bênção. Mas se ela está vindo de uma família amaldiçoada, em alguma razão, alcoolismo, droga, prostituição, adultério, assassinato, roubo, mas não sei o quê, suicídio, depressão, sei lá o quê, não estou falando aqui de doença biológica. As biológicas, a gente tem que orar muito para que o Senhor não perpetue. Eu estou falando de comportamento, de ações e de escolhas. Se está debaixo de uma maldição, querido, você está perdendo teu tempo. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos trabalhar para quebrar. Tem que quebrar, senão vai levar aquilo para frente. E vai levando, e vai levando, e vai levando. Quebra a maldição na tua vida. Você tem que fazer esse trabalho. Então a gente precisa entender que o casamento não é só uma união de um homem e uma mulher. Casamento é a união de duas famílias. E nesse caso, tu estás levando as bênçãos ou estás levando as maldições? Pastor, então não posso casar com um homem que a família é amaldiçoada? Pode, desde que você tenha condições espirituais para colocar um fim na maldição ali. É o que a gente ensina quando um casal vai casar lá. Quando um tem uma doença incurável, uma AIDS da vida, não impede o camarada de casar, não. E nem ela de casar, desde que os dois tenham conhecimento. O marido, o rapaz chega para a moça, ou a moça chega para o rapaz, olha, eu tenho um AIDS, eu tenho o vírus, eu faço tratamento. Não precisa deixar de casar. Casa, sabendo que tem, e vão se cuidar, e vão viver felizes a vida inteira. Então, querido, não é porque a família é amaldiçoada, então eu vou fugir. Não, pode casar. Mas tenha a consciência, você vai ter um trabalho a mais, que é quebrar uma maldição. E maldição não se quebra com benzição.
Vou repetir, maldição não se quebra com benzição. Você sabe o que é benzer, não sabe? Maldição se quebra, querido, com muita oração e tomada de posição. Se a família foi para um lado, vai para o outro. Se o fulano lá foi para um lado, vai para o outro. Vai para o caminho oposto do que a pessoa amaldiçoada foi. E a bênção vai te encontrar e vai te seguir. E vai atrás de você. Ou seja, firme com Deus, firme na presença do Senhor, maldição nenhuma vai chegar até a tua casa, até a tua vida, até a tua família. Mas se você bobear, não pode pestanejar nem um pouco, porque estamos caminhando no terreno do inimigo. Tá? Quando eu me envolvo com alguém que está debaixo de maldição, eu estou caminhando no terreno do inimigo. Então eu vou ter que estar muito cheio da graça de Deus para seguir em frente, tá? E assim nós vamos seguindo. Uma demonstração de indignação contra o pecado, irmãos, pode até ser uma marca da piedade. Aqui nós estamos falando de Efésios 4:6, que diz: irai-vos e não pequeis. A gente até que pode, é uma demonstração de indignação, de ira contra o pecado, pode ser uma marca de piedade. Mas esta forma de vingança que nós acabamos de ver, não pode ser defendida. Eles usaram o sinal da aliança de Deus, que é a circuncisão, como parte de um plano brutal para assassinar uma família inteira. Aquilo que é santo não pode, não deveria ser usado da maneira como foi. Por quê? Porque do versículo 13 até o versículo 19, os irmãos vão ver como é que eles arquitetam para eles vingarem a morte da irmã deles. Eles usam o sinal da aliança de Deus, que é a circuncisão. A Bíblia diz que eles fizeram essa armação de uma maneira muito estranha. Usaram o que é santo, que era o sinal de Deus da circuncisão, para matar aquelas pessoas, para matar todos aqueles homens. Eles propuseram para eles que todo homem deveria ser circuncidado. Ou seja, todo homem vai circuncidar. E usou o sinal da circuncisão para assassinar. Por quê? Quando os homens estavam sentindo muita dor, os homens não tinham jeito de lutar de tanta dor, eles foram lá e mataram todos os homens. Usaram o sinal de Deus, aquilo que era santo, sinal da aliança, que é a circuncisão, como parte de um plano brutal. Note que a história que Siquém e Amor contaram para o povo deles era bem diferente daquela que eles contaram antes para Jacó e seus filhos. Eles não tinham interesse nenhum por Deus, pelo Deus de Israel, e nem pela prática da circuncisão. Porque se você for lá no versículo 10, você vai ver que foi dito assim: habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai, negociai nela, e nela adquirir propriedade, né? Então, se quem disse ao pai e aos irmãos dela: ache graça eu nos vossos olhos, e darei o que vocês me pedirem, aumentem quanto quiser o valor do presente da moça, e eu darei o que me pedires, somente me dá a moça por casamento. E cá na frente, você vai notar que o pai deles, quando vai levar a notícia quando ele vai levar a notícia para a família dele, para os filhos de Siquém, de Amor, ele fala assim: o seu gado, as suas propriedades e todos os seus animais não serão nossos? Lá na frente ele mandou o povo crescer, ter muito gado, habitar no meio deles, crescer, ficar rico. Aqui ele vai e fala para os irmãos dele: vamos aceitar a circuncisão, vamos aceitar para o nosso filho casar com a filha deles, porque tudo que eles têm vai ser nosso. Esse versículo 23 mostra para nós que a intenção dele aqui não era bem o que ele falou cá atrás, que é de união e prosperidade para os outros. Era, na verdade, eles vão crescer e todo o gado, todas as ovelhas, tudo que eles têm vai ser nosso. Então eles não tinham interesse, na verdade, em Deus e nem na circuncisão. Eles queriam, na verdade, os bens materiais e tampar uma situação, abafar a situação do abuso sexual que teve nos versículos anteriores, tá? A vingança, então, toma parte. Se você vê do versículo 25 até o 29, a Bíblia diz que 3 dias mais tarde, quando os homens estavam sentindo muita dor, os 2 filhos de Jacó, chamados Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a espada, entraram inesperadamente na cidade e eles mataram todos os homens da cidade. Veja bem, a vingança tomou conta. E o sinal da aliança que Deus fez, que é a circuncisão, tornou-se acessório de assassinato. Por quê? Porque eles usaram a desculpa da circuncisão para matar todos aqueles homens, tá? O motivo porque Simeão e Levi lideraram a vingança, esses 2 aqui, talvez seja pelo fato de eles serem irmãos legítimos de Diná. Você vai ver isso em Gênesis 29,
depois vai ver em Gênesis 30, e vai ver até aqui também, quando eles dizem que Simeão e Levi, verso 25, Simeão e Levi, irmãos de Diná. Por que irmãos de Diná? Porque eles eram filhos da mesma mãe. Ali era uma coisa muito complicada, irmãos. Eles eram 11 irmãos, filhos de 4 mães. Tá? 11 irmãos, filhos de 4 mães. Diná, Simeão e Levi era filho de uma mãe só, Lia. É por isso que eu falei, era os filhos dele, os 10 filhos, mais a Diná, a filha, mais o Jacó, mais as 4 mulheres que eram mães de todos eles. Era uma família muito complicada. É uma família totalmente diferente do de hoje, né? Hoje poderia haver uma família assim, um marido e 2 mulheres? A gente sabe que não, isso não existe. Um dia um pastor amigo nosso perguntou, né, o que você faria se você vivesse na época de Abraão, né, Ana Silvia, você lembra? Perguntou para Ana Silvia, né? Ô, Ana Silvia, você que se ciúme todo, o que você arrumasse se você vivesse na época de Abraão? Abraão era assim, irmão, era 2, 3, 4, 5 e aí por aí ia. Aí a Ana Silvia respondeu para ele, ó, é por isso que Deus não me deixou viver na época de Abraão. E eu te pergunto, tá vendo, irmão, nos dias de hoje isso não existe. Hoje é um marido e uma mulher. Se o marido arranja outra mulher, ou se a mulher arranja outro homem, o fim do relacionamento está selado. Isso não existe. Nossos corações não conseguem entender isso. Mas naquela época era muito comum. O homem, esse caso Jacó, o homem de Deus, o homem escolhido por Deus, ele tinha as 4. As 2 mulheres, esposas, as concubinas. Isso é muito difícil da gente aceitar na nossa cabeça de hoje, porque hoje isso não acontece. Mas aqui na Bíblia é isso que nós estamos vendo que aconteceu. O homem tinha a família, 11 filhos, filhos de um pai e 4 mães. Coisa que a gente não pode entender, compreender na nossa cabecinha hoje, tá? Então eles lideraram por isso, porque os 2 eram filhos da mesma mãe. Então a dor, doeu mais em Simeão e Levi, o fato da Diná ter sido desonrada, porque eles eram irmãozinhos de sangue dela. Isso pesou, tá? Eram filhos legítimos, irmãos legítimos dela. Jacó, irmãos, ficou muito irritado com o estupro de Diná, mas ele não concordou que os filhos dele fossem lá e matassem. Uma coisa muito bonita que eu vejo em Jacó, ele ficou triste, a Bíblia diz que ele entristeceu, ele ficou calado até de tarde, mas quando os filhos dele foram lá e matou os homens e vingou, ele não gostou, ele reagiu. Falei, o que é isso que vocês fizeram comigo? Vocês não deviam ter matado esses homens? Agora esse povo tudo vai vir e vai matar nós todo mundo. Mas Deus não deixou isso acontecer. Mas na verdade não pensa que Jacó, irmãos, apoiou. Ele ficou irritado com isso, mas ele não concordou com o assassinato. Ele também viu o perigo disso, né? E se os povos vizinhos voltassem contra ele? É o que ele diz no versículo 30, olha, então disse Jacó a Simeão e Levi, vocês me perturbaram, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, os cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. Eles eram 16, mataram um tanto de homem daquele, o que eles esperavam? Jacó temeu e ele pensou nisso. Mas nada disso poderia apaziguar a ira de Levi e de Simeão. Isso é um outro fato de família. Eu não conheço família nenhuma que aceita um desastre dentro de casa, e os irmãos ficam tudo quietinho, tá bom. Não, irmãos, a gente fica com raiva. Quando um irmão nosso, quando uma irmã nossa sofre um dano, a gente fica muito irritado, fica com raiva. E o desejo de vingança vem. Sua irmã pode ser uma prostituta, seu irmão pode ser um homossexual, seu irmão, sua irmã pode ser um ladrão, um bandido, um traficante, mas quando um sangue nosso sofre um desastre, sofre uma afronta, a gente fica meio que perturbado, a gente não gosta, não concorda. Ter um coração equilibrado igual o de Jacó é muito difícil. Jacó provou ali que era um homem de Deus. O que vocês fizeram? Agora nós vamos uma encrenca, tá? Nada disso conseguiu apaziguar a ira desses 2 irmãos. Por isso que eu te disse, quando você casa, vigia. Quando você casa, você está levando as bênçãos do teu marido e da tua esposa, mas está levando as maldições também. Quando você casa com alguém que está debaixo da maldição, você corre riscos. Quando você casa com alguém debaixo da bênção, você vai usufruir das bênçãos. Você precisa ter vigilância, tá? Cuidado para isso. No verso 31, que é o último versículo, eles parecem ter tido a última palavra de Jacó. Isso, no entanto, não ocorreu. Já estando prestes a morrer, Jacó volta e repreende os 2 filhos. Tá, irmãos? Eu não coloquei o texto ali, mas você pode conferir depois lá na frente.
Parece que quando Jacó falou assim, ao que respondeu, eles responderam, deveria ele ter tratado a nossa irmã como prostituta? Verso 31, os meninos dizem assim, parece que eles venceram a batalha, os meninos venceram Jacó, parece, mas Jacó não esquece. E cá no fim da Bíblia, quando ele está perto de morrer, ele volta e repreende esses dois meninos. Quer ver? Vamos ler lá, já que a gente tem um tempinho? Abra a tua Bíblia em Gênesis 49. Eu gosto de estudar assim, tá, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu tenho até dor aqui assim nas costas aqui embaixo, ó, porque quando eu pego para ler a Bíblia, eu gosto de ir lá e cá. Veja bem, Gênesis 49. Pensa que Jacó esqueceu? Não, ele não esqueceu. Gênesis 49, 5 e 7, Jacó diz as seguintes palavras, olha, Simeão, ele estava aqui no caso abençoando os filhos dele, tá, irmão? Nós não vamos ler o 49 todo, não, mas Jacó está abençoando cada um dos filhos. Rubem, vai falando para cada um deles. Aí no versículo 5 ele vira para Simeão e Levi e fala, Simeão e Levi são irmãos. É os dois irmãos que tramaram essa vingança e mataram esses homens. Olha bem, as suas espadas são instrumentos de violência. Olha, no seu conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens e na sua teima aleijaram touros. Está vendo? Parece que Jacó, o papai, engoliu tudo aqui, mas um homem sábio, um homem calado, guardou tudo e antes de morrer, desceu o pau e amaldiçoou os seus filhos por causa disso. Se você vê a maldição, por quê? Ele falou, ó, vocês dois são muito valentes, na hora da raiva de vocês não mediram força, mataram por nada de homem, mas olha, a minha glória não entre a minha alma junto com vocês nisso, eu não estou junto desse negócio que vocês fizeram, viu? Palavra sábia, né, de um homem de Deus, tá? Bem, a indignação moral, irmãos, era recomendável, indignação moral, por quê? Porque abusaram da menina, levaram a moça para a cama, mas a indiscriminada ira que eles demonstraram foi horrível. Foi muito certo esse cairado e nervoso porque desonrou a irmã. Mas agora, aquela matança não agradou nem mesmo a Deus. Porque Deus não fica feliz de ver uma matança daquela. Amém, irmãos?